Olá, boa tarde. Você já viu aí, já decolamos e você está a bordo de mais uma edição do Opinião Cidade. Ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET, para toda São José do Rio Preto, e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil, do mundo. O programa também transmitido ao vivo pelo Facebook. Entrando no Facebook e acessando a página da TV Rio Preto, você não apenas assiste ao nosso programa, mas interage conosco, participa do nosso programa, pode enviar perguntas aqui para os nossos entrevistados, fazer críticas, observações, o que você quiser fazer, e a gente tem o maior prazer que você faça isso. Muito obrigado pela sua presença. No programa de hoje, nós estamos tendo a honra de receber aqui no estúdio do Opinião Cidade a Juliana Ribeiro Gemissari, que é naturóloga e coach da Organização Internacional Condor Blanco. Juliana, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. A gente já conversou rapidamente alguns assuntos. Estou vendo que esse assunto, o tempo não vai ser suficiente para a gente abordar todos os temas sobre os quais nós temos que conversar. O problema é o seguinte: autoconfiança, autoestima. Esse vão fazer parte dos temas da palestra que a Juliana Gemissari, que é coach da Organização Internacional Condor Blanco, vai fazer hoje em São José do Rio Preto, a partir das 20 horas, no IP Parque Hotel. Juliana, eu estou informado de que muita gente já está inscrita para participar desse evento. Houve mais uma vez, e você já me contou agora há pouco, que você já veio várias vezes aqui em São José do Rio Preto, já está acostumado com o nosso calor e com o nosso R. Eu sempre pergunto isso para as pessoas, né? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. E aqui se explica tanto o interesse da população, das pessoas, etc., como demonstra essa grande procura pela sua palestra. Fala um pouquinho sobre isso e, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pelo convite, Zé Luiz, aqui no programa do Opinião Cidade. O tema autoconfiança, ele é um tema que ele abrange grande parte da população. Por quê? Hoje em dia, a maioria de nós precisa ter autoconfiança e precisa ter autoestima para se relacionar, para trabalhar, para ganhar dinheiro, para ser feliz. Então, a autoconfiança realmente é um dos temas que envolve muitas pessoas nas cidades e nos países por onde eu passo. Nós estamos com mais de 100 ingressos vendidos já para hoje à noite. E a ideia é o quê? Como despertar a autoconfiança. Então, nós vamos falar muito essa noite, eu posso dar uma palhinha aqui para vocês, o que impede uma pessoa de ter autoconfiança e como fortalecer essa autoconfiança no nosso dia a dia. Autoconfiança e autoestima são ingredientes fundamentais para a felicidade, pelo que eu estou entendendo que você está me dizendo, né? Exatamente. Agora, fala uma coisa, Juliana, é possível ter autoconfiança, autoestima em momentos de dificuldades financeiras, por exemplo? Combina com falta de dinheiro, falta de grana, isso aí não? Exatamente. Nesses momentos é onde nós mais precisamos ter autoconfiança. Então, a partir do momento que eu estou passando por um desafio na minha vida pessoal e eu não tenho essa base de autoconfiança, é como se eu não tivesse estrutura para enfrentar esse desafio. Por isso que nós enfocamos tanto na autoconfiança. Então, como você me perguntou, como ter autoconfiança num desafio financeiro? Então, o primeiro passo, a nossa mente ela tem uma tendência a criar pensamentos ilusórios que nos geram estresse e que abatem a nossa autoconfiança. E uma das coisas que eu percebo hoje em dia, principalmente dos meus pacientes homens que chegam até o Free Mind ou que chegam até o consultório, é que o tema relacionado ao financeiro vem muito de um espaço onde é exigido, tanto da figura masculina como feminina, de que você não pode errar. Então, se a pessoa ela está no momento de vida dela, onde ela tem esse desafio financeiro, quando ela acredita nesse pensamento que ela não pode errar e que ela não poderia ficar sem dinheiro, ela já compra, digamos, como se fosse o pacote do fracasso, e isso impede ela de realmente voltar a olhar para essa situação. Ok, eu errei, ou eu investi num negócio errado, ou meu negócio quebrou, ou eu fui demitido, e ela passa a olhar essa situação e ela passa a ver isso como uma oportunidade e não como erro. Então, a escola Free Mind, que é a escola que nós trabalhamos, esse treinar a mente para ter mais felicidade, mais autoestima, mais autoconfiança, para criar uma mente positiva, numa situação dessa onde o pensamento é eu não posso errar, e isso é o sabotador da autoconfiança dessa pessoa, o que nós fazemos é trazer essa situação para o que é real e ver que realmente no mundo real às vezes a gente vai errar. Então, estão diversas situações onde sim, talvez nós fiquemos sem dinheiro ou a gente possa ter perdido a oportunidade financeira ideal, a qual nós tínhamos expectativa. E quando nós resgatamos a pessoa de tirar esses pensamentos que impedem ela de ter mais autoestima e autoconfiança, aí ela começa a olhar essa situação não mais como uma perda, e sim como uma oportunidade.
Então, existem muitos clientes que chegam em consultório, ó, fali, a minha empresa tinha 20 anos no mercado e agora com essa crise, com tudo isso, realmente eu olho para a minha vida e acabou, porque era a minha estrutura. Casos de sucesso onde a pessoa fracassou, onde eu estava vindo, né, aqui para São José do Rio Preto no voo e na revista tinha o caso de uma empresa que se eu não me engano, ela chama Fonfon, que é essas almofadinhas que tem nos aeroportos. E eles falaram que o grande desafio deles foi porque, de repente, as pessoas que compravam deles pararam de comprar. E daí surgiu a oportunidade de eles montarem esses QGs em aeroportos e shoppings. Então, se eles não tivessem perdido todas as pessoas que apoiavam eles, eles iam se manter naquela zona de comodidade. Não teriam sido convidados a esse atalho, né? Exatamente. Então, nós dentro do Free Mind, nós não acreditamos que o mundo é cor-de-rosa e nada vai acontecer. Não. Nós apoiamos a pessoa a positivar a sua mente, despertar a sua autoestima e a sua autoconfiança para viver uma vida de verdade, uma vida onde nós vamos perder pessoas que nós amamos, nós vamos perder situações profissionais, financeiras e como passar por essas situações de uma forma mais produtiva ou mais qualitativa, que gere mais felicidade e mais segurança. Ou seja, uma vida real, né? E, aliás, sejam todos bem-vindos à vida real, não é isso? Exatamente. Às vezes o pessoal fala assim, ai, que clichê, mente positiva, que clichê. Mas não, chega um momento que a gente sabe que sai do clichê e chega no que é real. Uma vida real é uma vida onde você tem subidas e baixadas e é justamente treinar a nossa mente para esses momentos de maior desafio, que é o nosso objetivo dentro do Free Mind, seja através da autoestima e autoconfiança, ou seja, realmente através de trabalhar com a mente. Acontecimentos inesperados, ou seja, tudo pode acontecer para as pessoas, Exatamente isso. Você estava me dizendo, Juliana, que as suas palestras atraem tanto homens quanto mulheres, né? Mas no início você atraía mais mulheres por conta da questão da autoestima, né? O homem, o que atrai mais o homem é a questão da autoconfiança, é que você falou agora, essa questão é mais cobrada do homem, talvez, por razões culturais, mais do que históricas, na verdade, razões antropológicas antigas mesmo, né? É isso aí. Exatamente. Então, às vezes, o pessoal fala, nossa, parece meio machismo você falar que mulher busca felicidade, homem busca sucesso e prosperidade. Existe dentro de nós essa raiz antropológica onde o homem saía para caçar e a mulher era responsável pela prole. Então, a mulher era esse aporte para o seio familiar. E o homem era o caçador. E hoje em dia, a mulher está saindo para caçar, está mantendo a prole, e todo esse desenvolvimento de papéis, não diria mudança, mas diria um desenvolvimento de papéis, onde o homem está voltando mais para a família e a mulher está saindo para caçar. Então, essa cobrança do homem de prosperar vem desde a época em que ele saía para caçar, ele tinha que trazer essa caça. Ele era responsável pelo ser o provedor do alimento desse clã. E a mulher era responsável por manter a harmonia. Ela cuidava do idoso, que já não podia sair para caçar, ela cuidava das crianças. Então, existe uma raiz antropológica ancestral dentro de nós, onde é exigido do homem esse sucesso. Então, quando eu comecei com a autoestima, as mulheres vinham muito com a intenção de aprender a amar o seu corpo, aprender a amar quem elas são, que a autoestima é amar a mim mesmo. E o homem, ele não se identificava muito com esse conceito, então a palestra enchia de mulher. E quando a gente começou a trazer mais a autoconfiança, os homens começaram a vir, porque eles se deram conta que a autoconfiança é a gasolina que faz ele prosperar, ele ter sucesso, porque significa confiar em mim. Então, quando o homem saía para caçar, ele confiava nele como caçador. Ele desenvolvia desde criança com o seu pai as habilidades da caça, e quando ele chegava a ser responsável por apoiar o clã, ele confiava nas habilidades dele. E a mulher, ela já tinha que confiar nesse espaço mais de amor, Então, além da nossa criação, vem muito essa raiz antropológica que acaba muitas vezes sendo exigido mais dos homens. Não que só o homem precise de autoconfiança, a mulher também precisa, claro, todo ser humano precisa. Mas é exigido socialmente do homem prosperar e é exigido que a mulher seja feliz. Então é como se fosse nós estamos dentro de um mercado do que é ser feliz, e do homem é exigido muita prosperidade, é exigido muito sucesso profissional. E a mulher, se ela não prosperar, tá tudo bem. Tem um espaço que não é tão exigido da mulher que ela prospere. Mas da figura masculina, na nossa sociedade, sim. Culturalmente é assim, Juliana. Exatamente isso. Essa questão. A autoconfiança e a autoestima não são exatamente a mesma coisa, claro que não, são bem diferentes, mas andam sempre juntas. Quer dizer, alguma pessoa pode ter autoconfiança, não ter autoestima. Isso é um problema. Existe isso? Existe. Então, como eu estava te falando, a mulherada busca autoestima e o homem busca muito autoconfiança. O que eu vejo no consultório? Então, às vezes, o homem ele é extremamente próspero, ele
quando eu pergunto para ele, né, uma pergunta que eu faço na conferência é: por que você casaria com você? E o pessoal se impacta, porque a gente quer que o outro goste da gente, que o outro nos ame, que o outro nos aceite, mas quando a gente pergunta se a gente casaria com a gente mesmo, dá esse choque. E uma das coisas que eu percebo é que o homem que ele é próspero, ou que ele venceu socialmente falando, financeiramente, ele confia muito nele como provedor. Então, o que é isso na prática? Ele chega em casa, ele não está preocupado às vezes em dar atenção para a mulher, ele não está preocupado em dar atenção para os filhos, porque ele se sente cumprindo o seu papel, porque, poxa, eu já banco essa casa, eu já banco essa família. Então, ele não tem essa disponibilidade emocional, porque na cabeça dele, ele cumpriu com o papel dele, que era trazer a caça, né? E já a mulher, ela chega em casa e ela saiu para caçar, por exemplo, e ela não tem tempo para os filhos, ela sofre. O homem, ele olha para ele e ele fala assim: não, eu dou tudo que a minha mulher precisa, eu não entendo o que eles reclamam, porque eu sou bom, eu dou o dinheiro para a família, eu provenho. E a mulher, ela pode prover, mas se os filhos reclamam que não tem amor e não tem afeto, ela entra muito em sofrimento. E os homens, em geral, eles já têm essa confiança que eu estou cumprindo o meu papel dentro, né, quando a gente está muito influenciado ainda por essas raízes antropológicas. E a mulher já não, por mais que ela prospere e ela tenha sucesso profissional lá fora, quando um filho diz: mamãe, fique em casa, algo dentro dela é devastador, né? As mães que estão em casa me assistindo sabem essa divisão de deixar um filho em casa e sair para o mercado de trabalho, e está sendo exigido da mulher agora esse sucesso profissional que antes não era tanto, por isso que hoje em dia as mulheres também estão buscando mais esse espaço de autoconfiança, mas quando elas confiavam nelas como mãe, como acolher, como nutrir a família, como manter a estrutura emocional desse clã, dessa raiz, ela estava mais feliz no papel dela como mãe, como mulher, ela se sentia uma mulher desejável para este marido, ela não estava trabalhando 40 horas, chegando em casa, limpando a casa, cuidando de criança. Então, hoje em dia, as mulheres, inclusive nós temos dentro de Condor Blanco uma escola só para trabalhar com as mulheres, que é fantástica, chama-se Caiuma, já teve aqui em Rio Preto, que é resgatar essa mulher dessa sociedade, trazer ela uma mulher mais autêntica, mais autoestima, com mais autoconfiança, e trazer de volta para a mulher esse papel. Estou na sociedade, estou no mercado de trabalho e também estou nutrindo e estou sendo feliz e apoiando a minha família nesse suporte emocional. Então, nós somos muito mais reféns dessas raízes antropológicas do que a gente acredita. Claro que existe toda uma evolução na consciência humana. Dentro de Condor Blanco, nós prezamos a integralidade, nós acreditamos que a mulher tem que sim ser integral e o homem também tem que ganhar dinheiro, mas também tem que saber se relacionar. Então, o homem traz muito esse espaço de provedor, autoconfiança, e a mulher traz muito esse espaço de ser feliz e estar feliz e fazer os meus filhos serem felizes. Vamos dar uma aprofundada nessa questão que você levantou agora. Essa questão, já disse várias vezes aqui que a prosperidade, o sucesso profissional, digamos assim, é muito dependente da autoestima, da autoconfiança, etc. Exatamente. Mas há outros aspectos da vida real que também precisam de ter essa autoconfiança. Por exemplo, os relacionamentos entre pessoas. Isso é fundamental. A autoconfiança é fundamental para o cupido aí, é isso? Exatamente. Quando... É muito comum em consultório, existe como a gente vem dessa raiz, né, antropológica e ancestral e esse condicionamento cultural, existe uma necessidade socialmente cobrada de você se relacionar até os 30. Então, aonde eu mais atendo as mulheres, principalmente, chegou nos 30, tá sem se relacionar, a autoestima e a autoconfiança vão lá embaixo. Ficou então, pra tia, né? Aquela história velha... Caucasianas, exatamente. Então, existe um espaço dentro da autoestima e da autoconfiança nas relações, que é quando a pessoa ela olha para ela mesma e ela se sente capaz de se relacionar, ela se sente com valor. Qual é o nosso desafio, que é o que nós vamos treinar hoje à noite? A maioria das pessoas não tem ideia do seu valor. Então, elas vão entrar num relacionamento como se o relacionamento fosse um jogo, por exemplo. E elas vão entrar e elas não sabem as armas que elas têm para esse jogo, elas não sabem o valor pessoal delas. A maioria de nós está tão preso à casca que não sabe o valor que tem por detrás da casca. O nosso papel em despertar a autoestima e a autoconfiança dessas pessoas é que elas descubram o valor delas. Não significa que elas vão ser iguais a padrões desejáveis sociais do que deveria ser. Exemplo, na natureza, por exemplo, a maçã é vermelha, a pera é verde.
Cada uma tem o seu formato e a sua cor e tá tudo bem. Nós também. Tem pessoas que vão ter habilidade de falar em público, tem pessoas que não têm habilidade de falar em público. Isso não significa que essa pessoa valha menos e que essa valha mais, porque talvez essa pessoa sabe cozinhar, é afetiva, claro. Essa pessoa fala em público, mas não sabe cozinhar, não é afetiva, mas é boa para escrever. Então, como a maçã tem os minerais e o formato dela é a pera também, nós como seres humanos vamos ter potenciais e habilidades que talvez outras pessoas tenham, outras pessoas não têm, e é olhar para isso e estar em paz com isso, estar em paz que eu sou pera, sou verde, esses são meus minerais, e é isso que eu tenho para oferecer numa relação. O que eu vejo em consultório é que as pessoas chegam querendo oferecer a maçã que elas não são. Elas chegam tentando ser um abacaxi, ser uma melancia, ou seja, nós tentamos ser algo que nós acreditamos que as pessoas vão amar lá fora, e na verdade nós esquecemos de olhar para quem realmente nós somos e o nosso valor pessoal. Então, eu treino muito as minhas clientes que o dia que elas levam pé na bunda, a gente fala do dia pé na bunda. O dia pé na bunda é o dia que você, realmente alguém olhou pra você e disse, eu não te amo mais. Ou às vezes tá 30 anos casado e o parceiro ou a parceira chega e olha pra você e diz, eu olho pra você e eu não sinto mais nada. E nesse momento é onde a gente descobre se tem autoestima ou autoconfiança ou não. Porque é olhar pra essa pessoa e olhar pra você e dizer, nossa, essa pessoa não quer uma mulher amorosa, criativa, verdadeira, determinada, visionária. E tá tudo bem. Talvez essa pessoa que é uma pessoa pera, mas isso não significa que eu não valha como maçã, né? Fazendo essa analogia. Exato. Então a ideia de despertar autoestima e autoconfiança é que a pessoa passe a olhar para ela, identificar os seus valores, estar em paz, e aí nasce a autoestima e a autoconfiança de amar e confiar nisso que eu sou. Autoestima e autoconfiança. E a pessoa às vezes não quer nem pera nem maçã, né? Ele está achando que ele está procurando uma jabuticaba, por exemplo, e exatamente. Claro que ele não vai encontrar numa maçã o gosto de uma jabuticaba. Claro não, e aí o que acontece com a maçã? Ela fica tentando ser jabuticaba, ela se pinta de preto para ser, ela se veste como a jabuticaba, ela fala como a jabuticaba, ela vai estudar para ter o dinheiro que a jabuticaba tem. Então, chega um espaço que sem autoestima ou sem autoconfiança, a gente se vende muito barato. Eu passo a não ver o meu valor. E o resultado é muito pior, né? Claro, os resultados devem ser desastrosos. Né? Deve ser desastroso. Não funciona, porque dá um tempo a pessoa percebe que você é jabuticaba ou é maçã ou é pera. E é nesse momento onde que eu vou olhar para mim e vou dizer, ok, eu aceito que eu sou uma maçã e você quer uma jabuticaba e tá tudo bem. Não significa que eu sou pior ou que você é errado. O que acontece nas relações, quando a gente não tem autoestima e autoconfiança, é que nós ficamos buscando quem é o culpado, quem errou, quem faltou. E esse é um grande precipício das relações, porque a maioria das vezes não existe um culpado. Existem duas pessoas que estão buscando coisas as quais nem elas sabem, e quando elas começam a conviver, elas se dão conta que uma tá para cá e outra tá para cá. E não existe errados ou culpados. As duas pessoas não tinham consciência do valor pessoal delas e nem do que realmente elas estavam buscando numa relação. Então, quando a gente começa a fortalecer esse trabalho de crenças e pensamentos para se relacionar, tem um espaço que a pessoa começa a se dar conta que ela é maravilhosa. Então, todos os dias eu dou um exercício, eu deixo esse exercício para você que está em casa, de buscar 3 coisas nas quais você se reconhece. Então, eu dou de exercício para as minhas clientes e meus pacientes me enviarem, né? No caso da autoconfiança, onde eu venci hoje, e as mulheres da autoestima, onde eu me reconheço hoje, onde eu vejo valor em mim. E é tão bacana porque às vezes chego no final do dia assim, eu tenho 40, 50 WhatsApps e as pessoas começam a dizer, nossa, eu nunca tinha me dado conta o quanto eu sou bom em fazer o meu filho dormir, enquanto eu sou bom em arrumar a casa, o quanto eu sou bom em ser provedor. Tem clientes que falam... Às vezes atitudes simples, né? Mas no essenciais, que tá né? a verdade, exatamente. Às vezes as mães, né, que tem esse espaço das mulheres que saíram para o mercado de trabalho, elas falam assim, nossa, eu fiz 10 horas de plantão às vezes no hospital. E eu falo, ok, me fala o que essas 10 horas de plantão estão dando para o seu filho. Elas estão dando a comida para o seu filho, estão dando a escola para o seu filho, estão dando oportunidade do seu filho fazer inglês, futebol, ou seja, você é uma mãe presente, só que de uma forma diferente. Claro. Você está promovendo coisas para o seu filho e isso significa que você tem autoestima como mãe, mas não aquela mãe que ficava em casa lambendo a cria, e sim esse espaço da mãe que provém. Então é trazer esses conceitos antropológicos e culturais a nosso favor e transformar esses conceitos positivados. No final do dia eu fico feliz, porque eu vejo todo mundo compartilhando que se deu conta
Quanto vale? Qual é o seu valor pessoal? E às vezes esse valor pessoal não é igual ao do seu pai, não é igual ao da sua mãe e não é o que você achou que seria. Então a maioria dos clientes chegam e falam, nossa, eu imaginei que o dia que eu casasse, o dia que eu tivesse filho, o dia que eu fosse mãe, eu ia ser pera. E eu descobri que eu sou uma mãe jabuticaba. E até eu mostrar para os meus pais que eu não vou ser igual a eles, eu vou ser uma mãe diferente, ou eu vou estar como esposa num papel diferente do que é essa estrutura familiar. Tudo isso sem autoestima e sem autoconfiança, a pessoa ela olha, ela não sabe o que ela está fazendo. E ela não confia, ela começa a questionar. E essa descoberta é fantástica. Juliana, deixa eu perguntar uma coisa que eu acho importante para você, considerando que o nosso tempo, infelizmente, eu falei para você que já ia passar muito depressa. Em que idade dos filhos, pais, mães, avós e outros responsáveis pela educação, tem que trabalhar essa questão da autoconfiança? E em que momento as pessoas podem estar sabotando a autoconfiança já das crianças? Ótima pergunta. Tudo começa na infância. Então, para você que está em casa, que é pai e mãe... responder, ela pode começar até dentro da barriga da mãe ainda, mas vamos dizer que na infância tá bom. Exatamente. Principalmente, onde eu quero chegar, você, telespectador que está em casa, é... Quais são os rótulos que você põe no seu filho? Esses rótulos vão ficar para o resto da vida deles. A grande maioria dos rótulos estressantes e positivos vão ficar marcados. Então, qual é o convite? Tem na mente do seu filho. Como assim, Gemissari? O que você vai fazer? Na prática, quando você for elogiar o seu filho, você vai elogiar de forma generalizada. Exemplo, você é muito organizado. Quando você for criticar o seu filho, você vai criticar de forma pontual para educá-lo, porque é inevitável, né? Particulariza o problema dele. Exatamente. Você não vai falar de forma generalizada a crítica, você vai ser pontual. Então, exemplo, filho, você deixou a meia no chão, põe no cesto de roupa suja. Ao invés de dizer... Desorganizado. Tá. Você é muito bagunceiro, menino. É, de jeito bagunceiro, desorganizado, medroso, tímido. Tudo isso vai rotulando e a criança ela vai acreditando porque ela ama e confia nos seus pais. Então, pai e mãe, o que você falar é lei, ok? Então, critique pontualmente. Então, você deixou a meia no chão, você não gosta de fazer prova oral, não significa que você é tímido, você não gosta de organizar o seu quarto, ou você não gosta de pôr as camisas dentro do armário, não significa que você é bagunceiro, você não é relaxado, você não prioriza as tarefas na segunda e na quinta, você prioriza o futebol, e quando for elogiar você é fantástico, você é maravilhoso, você é competente, você elogiar é amoroso. No atacado. Exatamente. E criticar particularizadamente. Exatamente. Bacana. Elogia no atacado que não tem erro. O que acontece é que os pais querem educar e eles focam tanto no erro que eles esquecem de focar no acerto. Tem a impressão que essa é uma regra de ouro para a educação, não é isso, Juliana? É a base da autoestima e da autoconfiança para o seu filho. Você quer que seu filho seja feliz? Elogia no atacado. Que bacana. Infelizmente, o nosso horário já está acabando. Eu queria agradecer muito a sua presença, mas antes disso, vamos reafirmar o convite. As pessoas ainda podem, ainda dá tempo das pessoas ainda se cadastrarem, se habilitarem a comparecer à palestra de hoje. Como é que é isso? Exatamente. Nós estamos com 100 ingressos vendidos, nós temos apenas mais 40 vagas devido ao espaço, né? Então, corram aí para adquirir o seu ingresso. E nós temos uma grande oportunidade, que é o workshop que vai ser no final de semana, que é um workshop de 28, 16, quantas horas? 20 horas. Que nós vamos estar trabalhando com o Free Mind, que é trabalhar todo o sistema de crenças, não só relacionado à autoestima, mas a qualquer outros conceitos que a pessoa tenha sobre ela mesma. Então, nós temos a oportunidade de um final de semana inteiro de imersão aqui em São José do Rio Preto. Então, fica aí duas oportunidades, a conferência e o curso do final de semana. O curso é hoje, a partir das 20 horas, no IP Parque Hotel, não é isso? Exatamente, a conferência de autoestima e autoconfiança. Vem praticar com a gente. É só aparecer lá na hora, adquirir o ingresso ali, sei lá, é isso? Isso, você pode chegar na hora, igual vai estar provavelmente aqui embaixo, né? O Free Mind pode estar perguntando também. E, nossa, aparece lá no IP, gente, vale a pena, vai ser, te garanto, vai ser a 1h30 mais divertida da sua vida, onde você vai fortalecer sua autoestima e sua autoconfiança. Olha, várias pessoas com quem eu conversei hoje, já aqui, sabendo que você viria aqui, comentei esse assunto com essas pessoas, elas falaram assim, nossa, mas eu queria muito ir, eu quero ir. É impressionante como isso desperta o interesse grande das pessoas. Juliana, obrigado pela presença, viu? Obrigada, agradeço mais uma vez o convite, Zé Luiz, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não cumprimos todos os nossos compromissos. Eu ia perguntar a você sobre o Condor Blanco, falar mais sobre o Free Mind, né? Mas deu para entender que... Tem as websites, que é www.condorblanco.com.br e www.freemind, né? Em inglês se escreve freemind.com.br.
também. As pessoas podem estar buscando no YouTube, no Google, o que é o Free Mind Condor Blanco e o que é o Condor Blanco, que Mas é uma você fica organização convidado para fantástica. voltar oportunamente, quando você estiver de volta aqui em Rio Agradeço Preto, a oportunidade. a gente voltar a conversar sobre isso. Isso é muito bacana. Obrigado, viu? Obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.